homens e as máquinas. Pensar o futuro dessa relação é viajar por um caminho que parece não encontrar limites. Na ficção científica, a jornada de unir o cérebro a computadores, por exemplo, começou faz tempo. No filme Violação de Privacidade, de 2004, implantes cerebrais gravam tudo o que vivem os personagens. Quando eles morrem, um editor cria um vídeo com as memórias agradáveis para ser exibido no funeral. Uma ideia parecida é abordada na série Black Mirror, que em um episódio mostra uma criança que tem um chip implantado no cérebro, possibilitando que a mãe dela saiba onde ela está, o que está vendo e ouvindo. Se a possibilidade de gravar tudo o que vemos e ouvimos parece longe da realidade, um outro tipo de interação com as máquinas pode estar mais próximo do que pensamos. Imagina só, usar o celular, pesquisar na internet, controlar um computador, tudo isso só com o pensamento, sem mexer um único músculo do corpo. Transformar tudo isso em realidade é a nova corrida do ouro. Empresas de tecnologia no mundo todo se debruçam em pesquisas para criar produtos futuristas e abrir mercados. Nesta semana, o visionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla, que produz carros elétricos de última geração, e a SpaceX, que caminha para revolucionar as idas ao espaço, voltou a ser notícia. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador em cérebros humanos. Mini-eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que, por sua vez, se comunicaria com o computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning, yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. O empresário diz que pretende testar o chip em humanos já no próximo ano. Se der certo, a ideia é usar a mente para controlar com precisão equipamentos como smartphones e computadores e até acessórios como braços robóticos. Mas será que tudo isso é coisa só lá para o futuro? Há décadas, cientistas trabalham na interface entre homem e máquina. Em 1999, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles surpreendeu o mundo. Ratos controlaram um pequeno robô só com as ondas cerebrais. Depois mostrou que não há barreiras para isso. Eu tinha um macaquinho andando numa esteira no meu laboratório na Carolina do Norte e tinha um robô em Kyoto, no Japão, sendo controlado pela internet pelo sinal que vinha do cérebro do macaco. E aí eu tinha um vídeo, uma câmera de vídeo como essa aqui, mandando sinais do robô andando no Japão de volta para os Estados Unidos. Então o macaco via que o robô estava andando sob controle da mente dele. E com isso, o macaquinho não precisava nem andar. Ele parou de andar, imaginou que estava andando e o robô continuou andando no Japão. Em 2014, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, um paraplégico movimentou um exoesqueleto usando atividade cerebral e deu o pontapé inicial. Isso tudo significa uma verdadeira revolução, né? Porque imagine você controlar qualquer tipo de equipamento digital, eletrônico, ou mesmo virtual, só pensando. Você não precisa mexer a sua mão, não precisa mexer suas pernas. Você simplesmente imagina o movimento e esse movimento se realiza por a ação de um artefato qualquer, um robô, um programa de computador, que não precisa nem estar do seu lado, pode estar na superfície de Marte ou pode estar no outro lado da Terra. Então, o aspecto revolucionário dessa tecnologia é muito claro. O que aparentemente foi prometido para 2020, né, pelo Musk, já aconteceu há muito tempo e o mundo inteiro sabe disso, né? No caminho de Elon Musk está o governo dos Estados Unidos, que ainda precisa aprovar o procedimento em humanos. Apesar de soar simples nas palavras do empresário, o teste envolve o risco cirúrgico e ninguém sabe de fato onde tudo isso pode parar. Seria possível interferir na memória de uma pessoa, transmitir pensamentos? No final das contas, quem vai controlar quem? Coisas de ficção científica que a gente vai se acostumando a pensar que podem ser realidade. Senhor Bison, eu trouxe aqui o relatório sobre o progresso na implantação do microcyberchip. Quero ver agora. Sim, senhor. Resumindo, o cérebro pode ser dividido em regiões frontal, parietal, occipital e temporal. Dentre eles, o que controla a vontade, a criatividade, as emoções e as funções é a região frontal. Agora o senhor vai ver o que está sendo desenvolvido.
Esse metal diamantino é o chip que está na fase final de desenvolvimento. O mesmo chip implantado no córtex do lobo frontal. Aqui. É um receptor de micro-ondas de alta capacidade. Capta sinais digitais emitidos pelo transmissor de impulsos, conectado ao computador matriz da capta sinais digitais emitidos pelo transmissor de impulsos, conectado ao computador matriz da Shadaloo. No seu interior, são convertidos em impulsos de 100 microvolts, que uma vez emitidos ao córtex, permitem controlar o cérebro. Isso foi um estímulo do sentimento de tristeza, mas assim que se enviam sinais diferentes... apresenta reações variadas. Mas temos alguns problemas. Não conseguimos ainda controlar o nível de intensidade dos impulsos quando emitimos, por exemplo, sinais ordenando cabeçadas. É isso que acaba acontecendo. Continuando aqui, Salmo 94, verso 11. O Senhor, né, o Eterno, conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Tudo bem. Aí agora não tem dúvida. O Eterno conhece seus pensamentos? Óbvio. Conhece os pensamentos bons? Sim. E os pensamentos vãos, os pensamentos ruins? Conhece também. Tá? Mas vai muito além do pensamento. Né? O Eterno conhece o ser humano muito mais do que o próprio ser humano conhece a si mesmo. Ok? Então, isso está dizendo. Porém, aqui não está dizendo que nunca seria possível um ser humano criar algo para ler a mente do próprio ser humano. Não está dizendo isso. Ok? Então veja, por exemplo, senhores, deixa eu me ver aqui. Continuando aqui, Salmo 139, verso 1 a 13. Diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e diante, sobre mim põe as tuas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite,
até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e tu teceste no seio da minha mãe. Ok, então aqui um salmo bastante interessante, diz aqui no começo: de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à minha língua, tu, Senhor, já conhece toda. Então essa capacidade que o Espírito Santo de Deus te tem, esquadrinhar até mais um íntimo detalhe do ser humano. Ok? Então note-se que essa capacidade que o Eterno tem, porém, o que eu venho dizer, essa tecnologia de controle e leitura mental, ela tem uma capacidade que, o que a imagem da besta vai fazer com a marca da besta? Vai tentar fazer uma paródia, né, de capacidades que são divinas, e isso o próprio Yuval Harari falou aqui. O ser humano, segundo ele, está tendo capacidades que outrora eram consideradas divinas. Então ele, o Yuval Harari, que inclusive ele é gay assumido, mas ele diz que o algoritmo poderia saber que ele é gay mesmo antes de ele próprio saber que é gay, porque o algoritmo estaria vigiando a mente dele e vendo para onde ele olha, se ele tem preferência por meninos ou meninas, e isso ele próprio citou, né? Ou seja, esse algoritmo de inteligência artificial em simbiose com a mente humana vai ter essa capacidade, que outrora era uma capacidade apenas atribuída a Deus, e isso ele próprio cita. Mas aí, talvez você me questione, mas isso aí somente Deus é onisciente. Vamos lá, vamos entender o que é ser onisciente. O onisciente é o que sabe todas as coisas, né? O Eterno sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Agora, onisciente não quer dizer que se você lê o pensamento de outro ser humano, não quer dizer que essa tecnologia seja onisciente. Não, onisciente é o que sabe todas as coisas. Quantos grãos de areia existem no universo? Quantas moscas existem no universo? Quantas estrelas existem no universo? E por aí vai. Isso é ser onisciente, porque ele criou todas as coisas. Agora, o fato de você poder ler o pensamento não quer dizer que você seja onisciente. Tem uma opção de coisas, de outras coisas que você não sabe, mas apenas tem essa capacidade de ler o pensamento, né, de um outro ser humano. Isso não é ser onisciente, ok? Então essa é a grande questão. Aí ele cita aqui: pois bem, a única coisa que o diabo pode fazer é tentar adivinhar o que a pessoa está pensando, pois ele aprendeu a conhecer algumas coisas olhando a fisionomia do rosto de alguém. Não, isso aqui está errado. É o que eu falei. Não é que o diabo tenta adivinhar com base na fisionomia do teu rosto. Isso é uma ignorância. É que o ser espiritual, ele consegue captar, entender e captar a vibração, frequência e energia. Que você, ser humano, é vibração, energia e frequência. E com base disso, cada sentimento que você tem uma determinada frequência. Ok? Então é uma determinada vibração. Então isso para o ser espiritual é fácil de perceber. Deixa eu ver aqui. Tá falando sobre o inimigo. Aqui ele cita novamente: o adversário não tem permissão de ler os pensamentos. Isso aí realmente, os seres espirituais não podem ler o pensamento. Deixa eu ver aqui se tem aqui alguma frase final. Pois bem, então agora só que a questão que precisa ser lembrada é o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2 e 4, mas antes eu vou dar uma lida aqui em 1 Coríntios, que é sempre bom lembrar de 1 Coríntios, que tem um texto interessante também. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, um texto interessante, pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o ser humano conhece das suas coisas. Isso aí é até quase que, não vou dizer óbvio, mas o ser humano conhece a sua intimidade, né? Os seus pensamentos íntimos, ok?
Tá, aqui é 1 Coríntios, tá, capítulo 2, verso 11. Aqui ele está citando a mesma coisa. O nome do site é Estilo de Adoração. O diabo não pode ler nossa mente. Isso aí não há dúvida, ok? Deixa eu ver aqui se tem uma parte interessante aqui nesse texto. Aqui ele cita de novo Salmo 139. Tá, em outras palavras, então aqui, ó. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está. 1 Coríntios 2:11. Em outras palavras, o apóstolo basicamente está dizendo que a pessoa é capaz de conhecer suas próprias motivações. Que somente a pessoa é capaz de conhecer suas próprias motivações. Ok? Somente o espírito dentro do homem conhece seu próprio pensamento. Tá? Pois é. Só que o que acontece? Até a esse momento, né, não há dúvida no sentido de que a princípio um homem não pode ler o pensamento de outro homem. No entanto, é necessário a gente lembrar aqui o que está em 2 Tessalonicenses 2:4, né, que fala do anti-messias. Ele será contra tudo que as pessoas adoram, contra tudo que acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus, ou em algumas traduções melhores, de parecer ser Deus, né? O que é isso aqui? Não é igual na novela da Rede Record. Vão construir o templo de Jerusalém, o anticristo vai lá e vai derrotar lá o exército de Israel, vai entrar lá no templo, no santo dos santos, vai se assentar e vai dizer: eu sou Deus, no templo físico. Não é isso, tá? Eu apostei minhas fichas que qual é o templo que o Espírito de Deus habita? Tem que habitar, no caso, é o próprio corpo do ser humano. Então, qual é a jogada aqui em 2 Tessalonicenses 2:4? A jogada é como ele, no caso o anti-messias, vai utilizar-se da tecnologia para estar em simbiose com os seres humanos, no corpo humano, através dessa tecnologia simbiose com a inteligência artificial e a internet cerebral. E mais do que isso, por exemplo, se a pessoa tiver um chip ou alguma outra tecnologia mais avançada, funciona como uma antena. Então o seu cérebro vai ecoar uma determinada frequência, como uma estação de rádio, e todos vão estar conectados, tá? Todos vão estar conectados. Então será possível, e o próprio Val Harari falou aqui, né, colocar pensamentos na cabeça das pessoas, extrair pensamentos e colocar pensamentos. Então, com a imagem da besta, o anti-messias e a marca da besta, eles vão fazer uma espécie de paródia, né? Vão fazer uma paródia do Espírito Santo, ok? Uma paródia, e vão estar mecanicamente, né, fisicamente no corpo humano, tá? No corpo e na mente humana. Isso é o que eu chamei de o espírito mecânico da besta. Por isso que ele, né, o anti-messias, vai afirmar, né, vai fazer uma paródia daquilo que vai fazer uma paródia para afirmar, né, o parecer ser Deus, ok? Então eles vão fazer uma paródia do Espírito Santo, que é o que eu chamei de o espírito mecânico da besta, ok? Essa paródia. Então essa jogada final da imagem da marca da besta, né, vão utilizar esses aparatos tecnológicos para fazer isso, uma paródia do Espírito Santo de Deus. Então essa jogada, uma jogada muito melindrosa, ok? Agora, dizer que hoje, questionar, hoje já tem tecnologia para hackear o cérebro e para monitorar os pensamentos de uma pessoa, já existe tecnologia há muito tempo, tá? Eu já apresentei N provas disso aqui, né? E que é um debate que não somente um tolo, assim, uma pessoa mal informada, né? Pessoa mal informada que ainda está naquela ainda, que acha que o mundinho é só o celularzinho dela e o Jornal Nacional, não vai ter acesso porque não pesquisa, ok? Então muita atenção nisso,
O episódio aqui já tem vários depoimentos, já apresentei ampla prova de tudo que eu estou falando, e é essa que é a jogada, ok? Então, retomando aqui vou retomar aqui 1 Coríntios, retomando aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está, ou seja, então um ser humano, naturalmente, ele não tem a capacidade de saber o que o outro ser humano está pensando. Ele pode fazer, igual está dizendo aqui o outro artigo, né? Ele pode olhar a cara da pessoa, hoje você está triste, o que houve com você? Né? O ser humano, ele não tem uma capacidade natural de saber qual o pensamento íntimo do outro ser humano, ok? Certo? E é isso que ele está dizendo aqui, é isso que o apóstolo está dizendo. Porém, não está dizendo em lugar nenhum das escrituras que em nenhum momento, né, na história da humanidade haveria uma tecnologia no qual não está dizendo que haveria uma inteligência artificial capaz de ler, ou seja, não está dizendo que em momento algum haveria tecnologia para fazer tal capacidade, ok? Então é necessário ter muito cuidado com a interpretação. Então, se a gente vê aqui a imagem da besta, da infusão do espírito da imagem da besta, eu postei mais ficha nisso. Para a imagem da besta falar, Apocalipse 13, eu postei mais ficha na inteligência artificial, ok? E agora aqui nesse 2 Tessalonicenses 2, quando diz que ele, o anti-messias, vai sentar-se no templo de Deus e querer parecer ser Deus ou afirmar ser Deus, né? Tem isso, eu aposto as minhas fichas que não é exatamente como lá na novela Apocalipse da Record, que ele vai lá com seu exército entrar em Jerusalém, sentar lá no Santo dos Santos, dizer que ele é Deus. Não, mas que ele vai adentrar no corpo, no próprio corpo do ser humano. É aí que entra a marca da besta, né? A simbiose homem-máquina, o transhumanismo, pensamento de colmeia e a questão da internet cerebral. Okay. Então as frequências vão direto no cérebro da pessoa, das ondas de rádio baixíssima frequência, aí tem energia escalar e várias outras coisas. Por isso que eles estão colocando satélites para tudo que é lado, Starlink, e melhorando a capacidade de processamento, computadores. Então com os processadores quânticos, né? E isso eu falei aqui e isso está citado aqui na parte 1 do episódio Tecnocracia, né? Parte 1A do episódio da imagem da besta, sobre a fórmula do perigo, que é também, deixa eu ver aqui, imagem da besta, parte 1A. É nessa parte aqui, tá? Que ele está citando sobre a famosa fórmula do perigo. Deixa eu ver aqui, parte 1A ou parte 1B. Esse vídeo também ficou muito famoso, cara. Ficou muito famoso aqui na internet, que é do próprio Yuval Harari, né? Que essa aqui, ó, invasão e controle da mente também. Aqui, ó, que é a equação do século 21, a fórmula do perigo, né? Que, ou seja, os computadores quânticos, capacidade de processamento e com base de dados, né, sobre o hackeamento da mente humana. Ele cita isso, tá? Esse vídeo aqui também, conhecimento biológico e com poder da computação, ele vai citar tudo isso aqui, né? O perigo do hackeamento, piratear, ó, você poderia piratear meu corpo, o meu cérebro e a minha vida. É isso que nós estamos dizendo, ok? Né? Você pode, né? Você poderia, você pode. Tá? Então já apresentei já a ampla prova aqui da coisa. E fica o alerta, né? Fica o cuidado do que está por vir na história da humanidade. É mais um engano. E o problema é que esse engano trata da mente humana. Escravização da mente humana. As pessoas vão literalmente perder sua mente, perder o controle para a inteligência artificial, ok? Para a imagem e para a marca da besta. É por isso que vai ter a ira de Deus, a ira do Criador. Porque o que o Criador quer? Quer que você tenha, eu não vou dizer a palavra simbiose,
Eu não gosto dessa palavra. Quer que você tenha intimidade, não com a inteligência artificial, mas que você tenha intimidade com Ele, o Criador, com o Espírito Santo e com seu Filho, o Messias. Tá? Então, como está lá no Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, né? Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Tá? E eu também o amarei e eu me manifestarei a Ele. Okay? Ele disse que ele viria, ele com o Pai, fazer morada no coração daqueles que o amam. Então é isso que Deus quer. A partir do momento que as pessoas vão recusar Deus, vão recusar ter intimidade com Deus e vão preferir ter intimidade com a máquina, com o algoritmo, né, com a inteligência artificial, e aderir à marca da besta, isso é que vai desencadear, vamos dizer, a ira divina para as taças do Apocalipse, né? Então, mais um engano, simplesmente o que eu estou dizendo aqui é mais um engano aqui que a humanidade vai cair. Então, esse é o conceito que eu queria passar de controle da mente, né? Polícia do pensamento. Então, fiquem todos atentos aí com esse mais engano. Infelizmente, não existem quase ninguém apregoando, alertando sobre isso. Nenhum pregador de nenhuma religião, cristianismo, judaísmo, eu acho que de nenhuma religião apregoando sobre exatamente isso. Nem a turma da internet, da conspiração, dos canais mais famosos do YouTube, ninguém está apregoando, alertando sobre isso. Eu estou apregoando porque eu tenho conhecimento de causa disso, né, como se diz, na pele, né, essa coisa, e participo aqui da Associação Nacional e lido com pessoas que vivem isso, né, que foram vítimas dessa coisa, e tenho conhecimento de causa para lidar com a questão. Eu só gostaria de estar apresentando para vocês hoje um detalhe interessante. Para quem não sabe, eu vou compartilhar minha tela acerca do projeto de lei que já está tramitando na Câmara, está em análise, na verdade, que é o projeto de lei 522, né? Estou só aguardando compartilhar com todo mundo. É o projeto de lei 522 de 2022, tá? É um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados. Vocês vão estar vendo aí na tela, ó, projeto de lei 522/2022, tá? Está na Câmara, na Comissão de Seguridade Social e Família, tá? Me parece que a última tramitação foi em março. Mas do que se trata esse projeto de lei? Eu vou ler aqui do próprio site da Câmara dos Deputados, tá, senhor? Por quê? Muita gente pede para a gente, você tem prova que esse evento acontece, ou que essa tecnologia existe? Então vamos lá, vou dar uma lida aqui com vocês, ó. Projeto de lei, projeto insere proteção ao uso de dados neurais na lei. Projeto de lei insere proteção ao uso de dados neurais. Ó. Texto regulamenta o tratamento de dados coletados diretamente do cérebro humano. Tá? Esse é o objetivo. Aqui está o deputado, que é o tal do Gaguinho, lá do Tocantins. Né? Tá a foto aí do Gaguinho e ele está dizendo aqui embaixo, abre aspas, dados neurais tornaram-se a última fronteira da privacidade humana. Repetindo, dados neurais tornaram-se a última fronteira da privacidade humana. Ou seja, ele está falando de uma coisa muito séria aqui, né? Privacidade humana. No caso, a gente não tem privacidade nenhuma. Tá? Nossa mente já foi invadida sem nenhum consentimento, total violação, e não temos mais privacidade nenhuma. Então, para quem não acredita nisso, para quem acha que é teoria da conspiração, para quem acha que é coisa de pessoas desequilibradas, esquizofrênicas, está aqui o próprio deputado da Câmara falando. Tá? Em dados neurais, última fronteira da privacidade humana. Continuando aqui o resumo, senhores. O projeto de lei 522/2022 regulamenta a proteção do uso do tratamento de dados neurais, ou seja, informações obtidas direta ou indiretamente da atividade do sistema nervoso central e cujo acesso é realizado por meio de interfaces
cérebro-computador, ou qualquer outra tecnologia invasiva ou não invasiva. Não vale a pena ter repetição. Proteção de uso e tratamento de dados neurais, ou seja, informações obtidas da atividade do sistema nervoso central e cujo acesso é realizado por meio de interfaces cérebro-computador ou através de outra tecnologia invasiva ou não invasiva. Tá? Em análise da Câmara dos Deputados, esse texto insere as medidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, estaria inserindo, esse projeto de lei 522 seria para inserir esses dispositivos na Lei Geral de Proteção de Dados. Continuando aqui, o autor da proposta, deputado Carlos Henrique Gaguinho, do Republicano Tocantins, ressalta algumas técnicas de neuroimagem que podem implicar o uso e tratamento de dados neurais. Aqui ele vai citar alguma coisa de tomografia, deixa eu ver aqui, tomografia por emissão de positrons, tomografia computadorizada e ele cita aqui, mais importante, ressonância magnética funcional e eletroencefalograma, né? Que se vale de métodos para a coleta de atividades de dados sobre atividades eletromagnéticas no cérebro. Me parece que essa daqui, talvez o Francis possa me corrigir, nenhuma dessas aqui que ele citou seja exatamente a tecnologia, né, que nos atinge. Mas continuando, Henrique Gaguinho, deputado, alerta que esses avanços tecnológicos podem implicar problemas futuros para o tratamento de dados neurais. Segundo o parlamentar, os dados neurais são a última fronteira da privacidade humana, o que tem feito diversos cientistas enfatizar a necessidade de se desenvolver uma nova estrutura regulatória, como é o caso dos neurodireitos no Chile. Então, mais uma vez, ele está frisando aqui a questão dos dados neurais e a privacidade humana. Aí a necessidade de envolver uma estrutura regulatória da questão, ou seja, os neurodireitos. Continuando, essa regulação deverá assegurar o direito à privacidade mental, à identidade e à autonomia pessoal, ao livre-arbítrio e à autodeterminação, ao acesso equitativo, ao aumento cognitivo, né, e ao direito à proteção contra a discriminação algorítmica por as decisões tomadas. Então, senhores, eu vou repetir isso daqui. Nesse momento está mais do que escancarado. Está... Aqui o Rui Lou comentou aqui, né? Temos que colocar uma porta na nossa mente. Pois é, né? Então, senhor, está escancarado, só não vê quem não quer. Tá? Aqueles que pedem prova, aqueles que dizem que é conspiração, né? Está escancarado aqui o projeto de lei. Vou repetir, essa regulamentação, que no caso seria os neurodireitos, deverá assegurar o direito à privacidade mental. É o que nós estamos falando aqui há mais de um ano, há um ano e meio para ser mais preciso, né? Que é o que? Invadir, hackear nossa mente. Não temos privacidade, eles leem nosso pensamento completamente, sem consentimento algum, totalmente invasivo, né, e criminoso, ou seja, não temos privacidade alguma, né? Então, para quem dizia que era teoria da conspiração, assegurar o direito à privacidade mental, né? Continuando, a identidade e autonomia pessoal, ou seja, não está se tratando de um mero eletroencefalograma. Não está se tratando disso. Está se tratando de algo muito maior. Que aqui ele continua: direito à privacidade mental, identidade e autonomia pessoal, ao livre-arbítrio. Ou seja, senhores, se fosse um mero eletroencefalograma, não estaria falando aqui de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Ele cita aqui ainda, né, a autodeterminação. O que é a autodeterminação? É a capacidade do indivíduo de tomar suas decisões no direcionamento da sua vida. Ou seja, agora, a partir do momento que existe uma tecnologia, que existe o risco a privacidade mental, identidade, autonomia pessoal, livre-arbítrio e autodeterminação, porque algo influencia, inclusive, o seu pensamento. Tá?
ou seja, está em risco a autodeterminação do ser humano, das pessoas. E continuando aqui, no final ele diz assim, ó, e ao direito à proteção contra discriminação algorítmica. Ou seja, porque está escancarado que o algoritmo na inteligência artificial, na interface máquina-cérebro humano, da qual nós somos vítimas, pode discriminar o seu pensamento. Ou seja, se você não pensar aquilo que a inteligência artificial, que o algoritmo, acha que é correto, ele está citando aqui discriminação do pensamento. Discriminação algorítmica. Ou as decisões tomadas. Ou seja, está escancarado, senhores. Privacidade mental, identidade e autonomia pessoal, livre-arbítrio, autodeterminação e proteção contra a discriminação algorítmica ou as decisões tomadas. Então, ou seja, aqui está escancarado. Na sequência ele vai falar sobre o consentimento do titular, né? De acordo com a proposta, o tratamento de dados neurais somente ocorrerá quando o titular responsável legal consentir, de forma específica ou destacada, né? Então ele está falando aqui da necessidade de consentimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então ele cita aqui, ó, o texto considera o dado neural como dado pessoal sensível, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados é o quê? É proteger o CPF da pessoa ou outras informações nesse sentido. Só que aqui, dado neural, está escancarado aqui. Pois bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena. Na parte final, como eu já disse, está em tramitação, né, pelas comissões de Seguridade Social e Família, Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Constituição, Justiça e de Cidadania. Está em tramitação. Tá? Aqui ele cita também como a neurotecnologia é definida como conjunto de dispositivos, métodos, instrumentos não farmacológicos que permite uma conexão direta ou indireta com o sistema nervoso. Tá? Ele cita aqui também, ainda na parte de definições, o texto conceitua interface cérebro como computador, como qualquer sistema eletrônico, óptico ou magnético que colete informação do sistema nervoso central e transmita a um sistema informativo, ou que substitua, restaure, complemente ou melhore a atividade do sistema nervoso central em suas interações com seu ambiente externo ou externo. Ou seja, aqui está escancarado. Interface cérebro-computador ou qualquer sistema eletrônico, óptico, magnético que colete informação do sistema nervoso central e transmita a um sistema informático. Então está bem escancarado aqui, senhores. É um projeto de lei, já temos lá a questão do neurodireito no Chile. Eu recomendo aqui a todo mundo. Vou deixar o link aqui para os senhores, para quem quiser ler, tá? Para quem quiser ler, eu vou terminar aqui no compartilhamento. E é mais uma prova. Já temos seção dos direitos humanos da ONU. Temos várias coisas. Então existe muita prova, mas tem aqueles que não querem ver as provas, tá? Então só vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E vou agradecer a minha oportunidade. Gostaria de compartilhar essa informação com os senhores. E passar a palavra mais uma vez para o nosso presidente França. Obrigado, Vinícius, pela explanação, né? Bem observado, ótimos detalhes aí.